nosso dia a dia. Então, hoje eu vou começar trazendo a parábola do semeador. Não vou aqui falar a parábola do semeador de novo, porque eu acho que a maioria das pessoas sabe, mas vou dar um recapitulado dessa mulher. O homem saiu a semear e lançou sementes. Nessas sementes, ele foi em vários terrenos. Algumas sementes caíram em terrenos ruins e outras cresceram, mas não resistiram. E algumas deram frutos. Mas hoje eu queria chamar a atenção para uma coisa: para as sementes. Porque toda transformação começa pequena, invisível e silenciosa. A doutrina nos ensina que o espírito evolui, não só aprendendo, mas se transformando. Não adianta saber o que é certo se a gente não vive o que sabe. Já dizia São Francisco de Assis: prega o evangelho todo o tempo, se necessárias palavras. Eu até tatuei aqui no braço, para lembrar todos os dias que eu preciso ser um exemplo para as pessoas. Como nos lembra o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17 dos Seres Perfeitos, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Mas o que a gente está fazendo para ser esse exemplo para as pessoas? E aí a gente presta atenção nos jovens que estão na nossa casa espírita, na que eu frequento, na que todos vocês frequentam, e aí a gente para pensar: será que é fácil ser jovem hoje em dia? Pressão, redes sociais, comparação, ansiedade, falta de propósito. E muitas vezes o jovem chega na casa espírita, mas não se sente pertencente. E isso não é sobre eles, é sobre nós. Como nós acolhemos eles, como eles são recebidos. A juventude espírita não é o futuro do movimento, ela é o presente do movimento. O centro espírita só continua existindo se alguém decidir continuar. E quem forma essa continuidade somos nós. Porque se nós não formos o exemplo para o próximo, para a juventude que vai estar aqui, como que eles vão se espelhar para estar presente dentro do movimento e fazer com que a casa espírita cresça mais e mais? Cada jovem que passa por essa casa é uma semente que recebemos. Nem toda semente floresce na hora. Não é assim tão rápido, né? Às vezes demora, às vezes parece que não cresce. Às vezes ninguém vê. Às vezes dura anos, 10, 20, tanto tempo que as pessoas não precisam necessariamente ver o futuro daquilo ali, mas ter certeza de que semeia algo. Eu queria contar uma história real para vocês que aconteceu num centro espírita que eu fazia parte, o Escutinho. Eu sou espírita de 7 anos de idade, hoje eu tenho 36, e com 14 anos de idade eu dava aula de evangelização. Minha mãe era evangelizadora, meu pai era coordenador da evangelização, e acabava indo. Eu ia para a sopa, eu ia para tudo, eu era rata assim, como o povo diz. Então, se me chamasse, eu ia: vamos pregar sopa, vamos para a mocidade, vamos. Eu fazia tudo. Até um dia eu comecei a dar aula de evangelização, mas acabei conhecendo muitos jovens, inclusive da mesma idade que eu, mas com realidades completamente diferentes. Jovens que participavam da evangelização, que eram da comunidade, ali do lado do Shopping Recife. Então, muitas conversas eu conseguia ver realidades completamente diferentes. Alguns davam mais trabalhos, outros davam menos trabalhos. Mas esse não é o ponto da semente. Sabe por que eu digo isso? Porque a criança que mais deu trabalho na evangelização que eu vi ali foi a que mais precisou da atenção. E eu lembro da minha mãe pegando ela pela mão e trazendo ela junto. Hoje, esta criança virou um adulto, passou na federal, concursado na Caixa, e é maravilhoso. E aquele outro, que era quietinho na dele, que não falava, se envolveu com algumas coisas não muito certas, não muito legais, mas que a gente sabe que pode sucumbir ao desencarno. E com 14 anos ele desencarnou. Nesse desencarne, como a gente sabe,
espírita, ele continuou da mesma forma que ele aqui estava, trazendo toda a energia de qual ele tinha passado. E acho que foi há uns meses atrás, ele se apresentou na mesa mediúnica, 20 anos depois, 22 anos depois. E nesse momento que ele se apresentou na mesa mediúnica, ele contou toda a trajetória do que aconteceu com ele. A forma como ele estava do outro lado e como ele se via perdido, aflito, sozinho, trazendo toda essa energia da mesma forma que ele tinha aqui na Terra. E aí você pensa, poxa, mas como foi que ele foi parar na mesa mediúnica? Aí eu já disse assim, ele lembrou de tudo que minha mãe passou para ele nas aulas. Ele lembrou daquela semente que tinha sido plantada no coração dele. E por causa disso, ele começou a se melhorar. Ele começou a ver as possibilidades do que ele podia se melhorar. E com isso, ele veio para a mesa mediúnica agradecer. Agradecer por aquela semente que foi plantada no coração dele, que fez brotar depois de 22 anos. Que a gente só ficou sabendo por causa da mesa mediúnica. Porém, às vezes a gente nem sabe, mas a gente tem que ter fé de que essa semente que a gente planta todos os dias, em tudo que a gente faz no nosso dia a dia, ela vai brotar em algum momento. Foi essa lembrança que começou a despertar nele o arrependimento. E foi esse arrependimento que abriu o caminho para a mudança. Então, pergunto a vocês, que tipo de semente nós estamos plantando? A gente está plantando o acolhimento ou o julgamento? A presença ou a distância? O exemplo ou o discurso? Escuta ou a imposição? O centro espírita não cresce com discurso, cresce com exemplos. Talvez a gente ache que está apenas cumprindo uma tarefa, né? No centro, não, eu vou só na palestra, eu sou auxiliar da coordenação, eu corto as frutas, as verduras, para poder fazer uma sopa, para fazer alguma coisa, mas tudo isso é uma forma de semente. Porque cada palavra, cada atitude, cada acolhimento pode ser a semente que vai salvar alguém no futuro, mesmo que a gente nunca veja. Quando nós cuidamos da juventude, nós não estamos apenas ensinando, estamos garantindo que o bem continue. Não subestime a semente. Ela pode florescer quando ninguém mais acredita, mas alguém um dia decidiu plantar. Se a semente pode alcançar qualquer um, que marca estamos deixando em quem passa por nós? Não subestime a semente. Assim seja.